Caros irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar mais um estudo com o livro Tambores de Angola. Para iniciar nossa reflexão, nosso estudo, vamos fazer uma prece de abertura. Que a bondade divina se estenda sobre cada um de nós, nos embalsamizando em energias de paz e de amor. Que essa energia, essa bênção divina, se estenda sobre toda a terra e todos os irmãos, encarnados e desencarnados, os que precisam de ajuda e os que vêm para nos ajudar a se melhorar. Com a permissão divina, vamos iniciar esse estudo de hoje com muita paz em nossos corações. Assim seja. Vamos trabalhar agora o capítulo 3 do livro Tambores de Angola. Para iniciar nossa reflexão, nossa leitura, como de hábito, vamos trazer um versículo bíblico que está em Mateus capítulo 9, versículo 16. E Jesus disse: Ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha. Esse versículo bíblico está citado no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 1, por Chico Xavier. Agora vamos para a nossa leitura do livro. Capítulo 3, um recurso diferente. Visitávamos determinado posto de socorro deste lado da vida, em tarefa de estudo, quando nos foi permitido participar da equipe que ajudaria no caso de Erasmino. Tentaríamos algo visando ao reequilíbrio do rapaz, que era tutelado pela bondosa entidade, a qual fora sua avó na existência física. Há muito desejávamos fazer estudo a respeito da obsessão, e aquela era a oportunidade que sempre quiséramos ter. Não a perderia em hipótese alguma. Demandamos o lar de Dona Nikita, com a curiosidade que me era característica desde que me entendia por gente sobre a terra. Se bem que continuo sendo gente, embora outra seja a minha residência nesta nova etapa da vida em que me encontro. Sou agora uma alma do outro mundo, arvorando-se em comentarista e repórter do além e do aquém, fazendo suas observações não como fazia na crosta, mas agora sob uma nova ótica, a ótica espiritual. Encontramos a casa de Dona Nikita em intensa agitação naquela tarde de sábado. A vizinha, Dona Ione, estava convencendo Erasmino a participar de uma sessão de terreiro, juntamente com duas amigas suas, pessoas extremamente místicas e com argumentos. Diante do desespero de todos, a sugestão foi aceita imediatamente, na esperança de se resolver o problema de uma vez por todas. O companheiro Arnaldo, que conduzia nossa equipe espiritual, falou-nos sempre com sabedoria. Estamos diante de um caso muito delicado e que requer firmeza por parte dos envolvidos. O nosso Erasmino necessita urgentemente receber auxílio para seu equilíbrio espiritual. Encontra-se abatido
psicologicamente e dessa forma torna-se presa fácil nas mãos de seu verdugo do passado, que apenas espreita o momento ideal para desfechar golpe infeliz que poderá levar o nosso amigo à loucura definitiva. É necessário, no entanto, que respeitemos os posicionamentos da família e principalmente o de Erasmino, esperando que ele tome uma posição mais decidida e crie ambiente mental propício para que possamos interferir em seu benefício. Mas o que você acha a respeito da iniciativa da mãe e da vizinha de conduzi-lo a um terreiro de Umbanda para procurar resolver o problema? Tentaremos auxiliar como pudermos, conscientes de que a bondade divina se manifesta conforme os instrumentos de que dispõe para trabalhar. Não é pelo fato de ir a um terreiro de Umbanda que o nosso irmão não será atendido convenientemente. No seu caso, talvez necessite realmente de um choque, com vibrações mais intensas para acordar para os problemas da vida. Observemos primeiro e depois ajuizaremos quanto à forma de auxiliar o companheiro. Mas não seria mais conveniente induzi-los a procurar um centro de orientação kardecista em vez de um terreiro? Perguntei curioso. Nos terreiros umbandistas, encontramos igualmente os recursos necessários para atuarmos sobre nossos irmãos. Conheço pessoalmente espíritos de extrema lucidez que militam com os nossos irmãos umbandistas no serviço do bem. Os problemas que às vezes encontramos não se referem à Umbanda propriamente, como religião, mas à desinformação das pessoas, ao misticismo e à falta de preparo de muitos dirigentes, o que, aliás, encontramos igualmente nas casas que seguem a orientação kardecista. Não se devem confundir as pessoas mal intencionadas, os médios interesseiros, com a religião em si. Em qualquer lugar onde as questões espirituais são colocadas como uma forma para se promover, tirar proveito ou manipular a vida das pessoas, envolvendo o comércio ilícito com as esferas invisíveis, ocorre desequilíbrio e é atraída a atenção de espíritos infelizes. A Umbanda inspira-nos profundo respeito pelos seus ideais. Trabalhemos para que se alcance um grau de entendimento maior das leis da vida e que os seus orientadores espirituais encontrem medianeiros que lhes entendam os propósitos iluminativos. Deixemos de lado quaisquer preconceitos e tentemos auxiliar como pudermos. Calei-me ante as palavras do companheiro espiritual e comecei a rabiscar algumas anotações que me pareciam de grande utilidade. Acredito que, a partir daquele momento, eu havia começado a ter uma nova visão do que se chamava de mistérios da Umbanda. E minha visão da vida começava a modificar-se. Estava acostumado a determinados pontos de vista e me fechara a outras formas de manifestações religiosas que não aquela que conhecera como sendo a verdadeira. Antes de desencarnar, eu tivera contato com a doutrina espírita e, por influência de um amigo, pude beber-lhe dos ensinamentos que, afinal, muito me auxiliaram quando cheguei aqui deste lado. Mas no Brasil, existem outras expressões religiosas que têm como base o mediunismo, e foi a partir
dessa experiência que resolvi ditar algo a respeito. Quem sabe outros como eu, embora a boa intenção, não se conservavam com um pensamento restrito, julgando-se donos da verdade. E quem sabe não desconheciam a verdadeira base da Umbanda, como também a de outros cultos afros, e por isso mesmo os julgavam ultrapassados, primitivos ou coisa semelhante? Afinal, eu não poderia deixar passar aquela oportunidade que, para mim, seria de intenso trabalho e aprendizado, e quem quisesse poderia se beneficiar de alguma forma com meus apontamentos. Não havia deixado na sepultura minha vontade de aprender e minha curiosidade, às quais devo os melhores momentos que tenho passado no meu mundo do além. O fim de semana transcorreu com a família de Erasmino, muito preocupada quanto à melhora dele, pois ainda não conseguira sair do abatimento a que se entregara. Chegamos próximo à cama onde ele se encontrava, perdido em suas preocupações íntimas, e Arnaldo convidou-me a observar com atenção a região cerebral de Erasmino. Acheguei-me por detrás dele, e o que vi era um misto de beleza e terror. Seu cérebro parecia uma usina elétrica com imensas reservas de energias, de energia que brilhavam em cores variadas, à semelhança de luzes multicoloridas na noite de uma cidade grande. Mas, enlaçada no córtex cerebral, uma rede tenuíssima de filamentos fluídicos estava presa, como se fosse uma teia de aranha que pulsava, envolvendo o centro cerebral, variando sua tonalidade entre prateado e negro. Assustado e ao mesmo tempo maravilhado com o que observava, olhei para Arnaldo, que me socorreu imediatamente com a explicação. O nosso amigo encontra-se sob a influência de entidade espiritual que, de certa forma, entende de métodos de obsessão mais aperfeiçoados no âmbito do magnetismo. Essa malha magnética que envolve o córtex cerebral é responsável pelas imagens mentais que o atormentam constantemente, além de promoverem a recordação constante de situações vividas em seu passado espiritual. Apesar do cuidado de seus verdugos desencarnados, para que isso se dê de forma lenta, acabam por causar o sentimento de angústia e os ataques de depressão, inexplicáveis para os médicos e os psicólogos que o atenderam. Mas não é somente isso que o atormenta. Observe com mais detalhe o companheiro. Agucei mais a visão espiritual e pude perceber que da rede magnética partiam delicados fios invisíveis para os encarnados, que se juntavam na região do plexo solar e se uniam aos feixes de nervos, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, pude observar imensa quantidade de larvas astrais que, em comunidades, pareciam absorver-lhe as energias vitais. Essas comunidades de parasitas, falou Arnaldo, são as responsáveis por seu estado debilitado, atuando com voracidade sobre seu duplo etérico. Absorvem-lhe as reservas de energia, desestruturando-o também emocionalmente.
tornando-o facilmente influenciável por seus perseguidores. Com o sistema nervoso abalado, em virtude dessa influência, levada a efeito pelos filamentos que se interligam no plexo solar, Erasmino é um canal perfeito para a atuação de espíritos que guardam desequilíbrios semelhantes. Mas então, ele é médium? Perguntei. Como não? Ou desconhece o fato de que todo ser humano é, de alguma forma, intermediário das inteligências desencarnadas? O que acontece é que muitos julgam como mediunidade apenas as questões relativas ao fenômeno mais aflorado. Mas, segundo a concepção espírita, todos são invariavelmente médiuns, pois, de alguma forma, o homem sempre sofre influências externas ou influencia alguém. No caso presente, podemos ver a mediunidade do nosso companheiro se manifestando de maneira desequilibrada, por um processo doloroso que chamamos de obsessão. E se ele desenvolver a mediunidade, como alguns aconselham, será que os problemas passarão? Esse conselho é muito utilizado por pessoas que não têm o conhecimento estruturado em bases eminentemente kardecistas. Embora em muitos centros ditos espíritas vejamos constantemente alguns dirigentes induzirem certas pessoas portadoras de determinados desequilíbrios a desenvolverem a mediunidade. Mas todo cuidado é pouco. Nesses casos, a prudência aconselha que se faça um tratamento espiritual com a afirmação de valores morais sólidos, a fim de que o companheiro possa se fortalecer espiritualmente. É um irmão espiritualmente enfermo e sua mediunidade guarda a característica de ser atormentada por espíritos que querem se vingar de um passado em que tiveram experiências em comum. Não se deve desenvolver algo que está enfermo. É preciso se reequilibrar para depois se atender ao compromisso assumido na área mediúnica, se é que ele realmente existe. Mas não podemos fazer alguma coisa para sanar essa influência nefasta que atua sobre ele? Não é tão fácil assim, meu amigo Ângelo. De nada adianta retirarmos esses fluidos que se entrelaçam no cérebro dele para depois retornarem sob a ação desses mesmos espíritos, pois eles só conseguem tal influência porque encontram sintonia com a mente invigilante de Erasmino, com seu passado e com sua insistência em manter-se nos mesmos padrões mentais de seus perseguidores. É necessário que ele desperte para a urgência da mudança íntima, elevando seu padrão vibratório, a fim de se desligar dessa influência daninha. Para isso, a Umbanda, com seus rituais e seus métodos próprios, será excelente instrumento de despertamento do nosso irmão. Ele encontra-se com um pensamento muito solidificado em suas próprias concepções de vida. E como você vê, não se encontra sensível aos apelos mais sutis do Espiritismo, que no momento propício deverá falar-lhe a razão. Ademais, a família guarda certos pendores para as manifestações de mediunidade, tal como se dão na Umbanda, e convém não violentarmos nossos irmãos. Procuremos ajudar conforme formos solicitados, e a bondade divina
haverá de conduzir cada um ao seu lugar na grande família universal, que somos todos nós. Caros irmãos, essa foi a leitura do capítulo 3 do livro Tambores de Angola. O próximo capítulo vai ser o capítulo 4, O Reduto das Trevas. Observamos, conforme foi lido, as influências a obsessão através de aparelhos parasitas, chips, as tecnologias usadas do mundo espiritual inferior, tecnologias muito avançadas em relação da dimensão que nós estamos. Mas essas tecnologias avançadas estão sendo usadas para outras finalidades nos planos espirituais inferiores. Então nós podemos combater tudo isso fazendo prece, fazendo a reforma íntima, se esclarecendo, se melhorando e ajudando o próximo. O desdobrar da história será nas leituras seguintes. Vamos rezar para encerrar nossa reflexão. Que Deus nos abençoe, abençoe todos os irmãos que precisam de ajuda, que recebam alívio na consciência e mecanismos como sempre existiu, mas só agora nós estamos tentando despertar a consciência. Mecanismos de evolução, que possamos utilizar os conhecimentos e o trabalho para nossa evolução através da caridade ao próximo, amando a Deus sobre tudo, porque Deus está em nós. Que Deus nos abençoe e está encerrada a nossa aula de hoje. Agradecemos. Assim seja.